Meus amigos, no dia de hoje, Israel realizou uma grande operação aérea envolvendo mais de 20 caças e explodiu vários alvos dos terroristas Houthis lá no Iêmen. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço desde já que você se inscreva nesse canal, não deixe de participar porque juntos já somos aproximadamente 340 mil inscritos. E meus amigos, no dia de hoje, 20 caças da Força Aérea de Israel atacaram os Houthis lá no Iêmen e essa matéria está aqui no The Times of Israel. Como vocês sabem, no dia de ontem nós postamos um vídeo falando a respeito de um ataque realizado pelos Houthis contra o aeroporto internacional de Israel, o Ben Gurion, e naquela ocasião os Houthis lançaram um míssil balístico que não foi interceptado pelos sistemas de defesa e esse foguete acabou caindo nas redondezas do aeroporto internacional, causando ferimentos em aproximadamente 6 pessoas. E naquele mesmo instante, Israel disse que de alguma forma iria retalhar e essa retaliação chegou, meus amigos, e chegou muito rápido, chegou agora há pouco, conforme vocês podem ver nessa imagem. E segundo consta aqui no The Times of Israel, a Força Aérea de Israel realizou na noite desta segunda-feira ataques aéreos na cidade portuária de Hodeida, controlada pelos Houthis lá no Iêmen, em resposta ao ataque de mísseis balísticos do grupo terrorista apoiado pelo Irã ao aeroporto de Ben Gurion, que deixou vários feridos um dia antes. Consta ainda, meus amigos, que, de acordo com os militares, os ataques realizados por cerca de 20 caças da Força Aérea de Israel atacaram a infraestrutura terrorista Houthi ao longo da costa do Iêmen, incluindo o porto de Hodeida e uma fábrica de concreto perto da cidade vizinha de Bagil, a cerca de 2.000 quilômetros de Israel. E isso é bom ressaltar, meus amigos, porque conforme consta aqui nesse mapa, e aqui temos Israel ao fundo, Israel fica aqui nessa região onde tem várias marcações e aqui praticamente no sul ou no extremo sul nós andamos então aproximadamente 2.000 quilômetros, aproximadamente 2.300 quilômetros para ser mais exato, e aqui está então o porto de Hodeida lá no Iêmen, onde ficam os Houthis, e vejam então o percurso que Israel teve que fazer para atingir o alvo, que são os terroristas Houthis, que são apoiados pelo Irã. Vejam que esses terroristas não medem esforços para atacar Israel, mas Israel consegue, meus amigos, atingir um alvo a mais de 2.000 quilômetros e por isso no dia de hoje então eles enviaram aproximadamente 20 caças contra os Houthis lá no Iêmen. A matéria diz ainda, meus amigos, que esses jatos lançaram 50 munições sobre os alvos Houthis, disseram os militares, publicando imagens mostrando os jatos se preparando para a decolagem. Também os reabastecedores e aviões espiões da Força Aérea participaram dessa operação e as forças de defesa de Israel disseram que o porto de Hodeida foi usado pelos Houthis para a transferência de armas iranianas, equipamentos para necessidades militares e outros fins terroristas. Então, aqui está a justificativa porque eles atacaram então especificamente aquele porto, o chamado porto de Hodeida, porque aquele lugar era utilizado para a transferência de armas iranianas, equipamentos para necessidades militares e outros fins terroristas. Também, meus amigos, a fábrica de concreto serve como um importante recurso econômico
para o regime terrorista Houthi e é usada para a construção de túneis e infraestrutura militar, disse a IDF, acrescentando que esses ataques constituem um golpe para a economia do regime e seu acúmulo militar. Ou seja, Israel, além de destruir todos os portos lá usados pelos Houthis, também está mexendo no bolso, na economia do grupo terrorista Houthi. E também, meus amigos, a matéria diz que esse ataque foi realizado em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista Houthi contra o Estado de Israel, durante os quais mísseis de superfície para superfície e também drones foram lançados em direção ao território israelense e seus civis, disseram os militares. E aqui temos então imagens de caças da Força Aérea que foram utilizados nessas operações, e aqui então diz que os caças da Força Aérea se preparam para a decolagem para ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen em 5 de maio de 2025, ou seja, no dia de hoje. E esse, segundo consta aqui, foi o 6º ataque israelense no Iêmen desde o início da guerra e o primeiro desde janeiro, e a IDF parou de responder ao míssil Houthis e ao fogo de drones contra Israel depois que os Estados Unidos lançaram uma grande campanha aérea contra o grupo apoiado pelo Irã há vários meses. Como vocês sabem também, os Estados Unidos estão atacando os Houthis já há alguns meses e ali eles têm feito um grande estrago. No entanto, meus amigos, esses grupos são difíceis de serem eliminados totalmente, por isso que Israel tem realizado grandes ataques, e esses ataques visam então eliminar mais esse grupo terrorista. E essa matéria também mostra aqui que o gabinete estava reunido, e aqui estavam então o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Israel Katz e o chefe do gabinete da IDF, o tenente-general Eyal Zamir, os quais estavam supervisionando esses ataques aéreos contra os Houthis lá no Iêmen. Então, meus amigos, aqui temos mais um grande ataque realizado pela IDF contra os Houthis, e a gente torce para que essa guerra cesse, que Israel saia vencedor, mas a gente sabe que acabar essa guerra agora será muito difícil. No entanto, Israel tem utilizado de todos os meios necessários a fim de evitar uma grande escalada, e por isso então eles realizam vários ataques aéreos. Então, meus amigos, no dia de hoje, dia 5 de maio de 2025, Israel realizou um grande ataque contra os Houthis lá no Iêmen e enviou aproximadamente 20 caças, dispararam aproximadamente 50 munições e explodiram vários alvos dos Houthis lá no Iêmen. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, mas até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu! لا حول ولا قوة إلا بالله.